Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Hoje que é quarta-feira, 17 de dezembro. Vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor. E levar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre e amigo. A espiritualidade, nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores. Nos conectando com eles, agradecemos ao Pai pela vida, agradecemos pela oportunidade desta existência, desta reencarnação e pedimos a inspiração, o bom caminho, as boas ações, os bons pensamentos para o nosso dia que se inicia. Permaneçam conosco, espíritos de luz, hoje e para todo sempre, que assim seja. Então, vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma passagem para hoje, para nossa reflexão. Então caiu para nós: fora da caridade não há salvação. O capítulo 15 e o item 10, que está nas instruções dos espíritos, e é uma formiguinha, e é do Paulo, o apóstolo, em Paris, 1860. Vamos ver o que nos diz esta mensagem de Paulo. Meus filhos, fora da caridade não há salvação. É o ensinamento moral, responsável pelo destino dos homens, tanto na terra quanto nos céus. Na terra, porque ao praticar a caridade viverão em paz. No céu, porque aqueles que a praticarem na terra serão recompensados pelo Senhor. O ensinamento fora da caridade não há salvação é a luz celeste que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. Ele brilha no céu e ilumina a fronte dos eleitos. Este ensinamento, na terra, está gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá: passem à direita, abençoados do meu Pai. Vocês os reconhecerão pelo perfume da caridade que exalam em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esse ensinamento moral de ordem divina. O Espiritismo não poderia encontrar melhor maneira de provar a sua origem do que ter como regra o ensinamento fora da caridade não há salvação. Pois este ensinamento, é um reflexo do mais puro cristianismo. E com essa orientação, o homem jamais se perderá. Dediquem-se, meus amigos, a compreender o profundo significado desse ensinamento e também suas consequências, procurando aplicá-los em si mesmo. Deixem que a caridade controle todas as suas ações, pois ela, além de impedi-los de fazer o mal, vai levá-los a fazer o bem. Não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que acontecem. Agradeçam a Deus, meus amigos, que permitiu a vocês desfrutarem da luz do Espiritismo. Não é só porque os que possuem conhecimento espiritual podem salvar-se,
mas porque o Espiritismo ajuda-os a compreender melhor os ensinamentos do Cristo e faz com que vocês se tornem melhores cristãos. Que os irmãos que observarem vocês possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Assim, todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independentemente da religião que pertençam. Então, meus irmãos, aqui tem um comentário que vamos ver. Tá, não, mas não se refere. Não se refere a este item. Então, é o fim do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O item traz o mesmo nome. Fora da caridade não há salvação. É uma instrução dos espíritos, portanto, é o momento do capítulo onde Kardec deixa que o espírito fale. Portanto, não há instruções de aprendizado como acontece durante a outra parte do capítulo, onde há a compilação dos ensinamentos. Aqui é uma mensagem de algum espírito superior sempre. E este, ninguém menos que Paulo, o apóstolo. Muito forte quando Paulo vem nos dizer que não há outra saída. Que essa é a bandeira do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Durante todo esse capítulo é muito lindo porque ele vem dizendo, não é na verdade, não é na igreja, né? Vem dizendo que não é por aí que está a salvação, né? Porque a verdade é relativizada, a religião é feita pelos homens, mas a caridade está ao alcance de todos nós a qualquer instante, em qualquer época da vida, de qualquer forma. Não temos como dizer que não podemos ser caridosos. Por isso, e Deus sendo justo e bom, não daria algo que não estivesse ao alcance de todos para nos salvarmos. Por isso que é a caridade que pode nos salvar, porque todos podem ser caridosos de alguma forma, né? É isso que nos ensina. Aqui fala também que todos aqueles que forem caridosos, independente da religião, podem até não acreditar em Jesus como Messias, como nosso irmão mais velho, como o espírito mais evoluído que já passou pelo planeta, como um modelo, não precisa, porque Jesus realmente não se importa. Deus realmente não se importa se acreditamos neles ou não. Para Deus e para o Mestre, o que importa é que sejamos bons. E todo aquele que for bom e caridoso estará seguindo o Mestre. É isso que nós temos que levar para a nossa vida. A gente pode se perguntar, mas como ser caridoso, né? Não sei. Nós podemos começar pelas coisas que nos incomodam. Tudo aquilo que nos incomoda no nosso dia a dia, as dores que nós temos com alguém, com uma relação que nós tenhamos no nosso trabalho, na nossa vida social, tudo aquilo que nos incomoda são as pequenas ferramentas que Deus nos manda para que a gente possa fazer o nosso burilamento, a nossa lapidação. Então vamos começar por aí. Vamos começar por resolver as pequeninas coisas que nos adoecem, que nos machucam, que nos tiram o sono, para depois a gente pensar em fazer grandes caridades, né? Vamos nos construir de dentro para fora com verdade, construir a nossa estrutura forte, né? E aí, aos poucos, quando a gente olhar para trás, que nem Paulo também, né? Em algum momento vai nos ensinar que a gente vai olhar para trás e a gente quase não vai se reconhecer mais. Mas para isso precisamos caminhar. Bom, vamos a uma pergunta então do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que vem hoje.
Lei de Deus ou lei natural? Vamos nessa aqui então. Pergunta 648, a última pergunta deste capítulo, que é o capítulo 1, terceira parte do capítulo 1, que diz assim: que pensar da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, sendo essencial que ela assim o faça. Você pode seguir essa divisão, mas ela não possui nada de absoluto, assim como não tem os demais sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sobre o qual se considere qualquer assunto. A lei de caridade é a mais importante. A lei da caridade, como nós vemos no Evangelho. E é por meio dela que o homem pode avançar mais rapidamente na vida espiritual, porque dela contém todas as outras. A gente já conversou um pouco sobre isso aqui, que na verdade essa divisão das leis ela é pedagógica, como vários outros ensinamentos da doutrina e no sistema de ensino do nosso planeta, que divide as coisas em classes. Para quê? Para que fique mais fácil da gente entender. Mas também precisamos entender que essas divisões não são exatas, essas categorizações, né? Nós outro dia usamos o exemplo da gestação, que nós sabemos que são 40 semanas. Mas sabemos que uns nascem com 36, 37, 38, 39, 3 horas. Não existe uma exatidão de onde começa uma coisa e termina outra, né? São categorizações que servem para a gente ter ideia, para organizar os pensamentos. Então ele está dizendo aqui, e para nós aqui, que fazemos um estudo, uma análise rápida, o que a gente precisa saber? Que a lei mais que a lei divina ou natural é uma, né? É a lei de Deus. E que a mais importante é a lei de justiça, amor e caridade. E ela é uma só, né? Tá tudo junto. Não, Deus, ele é amor, justiça e caridade, tudo junto. Não, Deus é amor, justiça e misericórdia, tudo junto. Ele não consegue ser bom e não ser justo, né? Por isso que às vezes as coisas acontecem e a gente não entende muito bem onde é que tá Deus. Deus é amor, justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Mas as outras leis servem para que a gente possa fazer um estudo aprofundado, porque nós ainda não conseguimos olhar só para a lei do amor. Então a gente vai separar para olhar todos os âmbitos da nossa vida. É para isso que serve essa divisão das leis, então, em 10 leis. E aos poucos a gente vai conhecendo, tomando conhecimento delas. Então, tá, vamos encerrar, vamos fechar os olhos, agradecendo por essa oportunidade de termos estado juntos, refletindo, agradecer pelos conhecimentos de hoje e pedir ao Pai que esteja conosco nos nossos corações, pedir ao Mestre que esteja a nos orientar como sempre, que é o nosso farol, Jesus que é o nosso farol, o nosso guia. Aos espíritos amigos que estejam conosco durante o nosso dia também, a nos inspirar, a nos guiar, a nos acalmar, a nos fazer agir, que estejam conosco no nosso coração, nas nossas mentes, nas nossas palavras, nos nossos atos. Fiquem conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.